L'amour tu ferais de moi ta belle de jour. Hello there! Seja bem-vindo a mais um episódio da série Café com Coqueta. Eu sou Gabriel, professor da Spoken, e hoje eu vim aqui fazer algumas perguntas para o professor Felipe Espinosa. Os alunos me perguntam geralmente qual a diferença entre as duas metodologias aplicadas aqui na Spoken, que é o método Spoken, a primeira, e a segunda, o método Callan. Então é uma pergunta polêmica, né? Tem muita diferença, muita similaridade, as pessoas geralmente se confundem, mas vamos lá. Qual a diferença entre esses dois métodos? Primeiro, Felipe, o que é o método Callan? Bom, eu que já entrevistei tanta gente, agora sou entrevistado. E esse tema realmente é muito polêmico, como você disse, porque ambos métodos são métodos diretos. Ou seja, a gente vai começar pelo Callan, começando pela sua pergunta, mas o público tem que saber que se ele procurar por método direto na internet, você já vai entender o que são ambos métodos. O método direto ele foi criado lá na época da guerra, onde os soldados tinham que se comunicar de forma rápida e não poderiam aprender gramática, nomenclatura, o que é verbo, o que é modal, o que é comparativo, superlativo. Então era algo muito direto, você apresentava uma frase, uma palavra e logo você já perguntava para a pessoa para ela te dar o retorno daquilo que ela tinha aprendido. Um método basicamente focado na oralidade. Os métodos diretos, eles são muito populares na Europa, na Ásia e aqui no Brasil existem poucas marcas de método direto. Mas, em suma, já para o nosso telespectador não precisar ver o vídeo inteiro aqui, se você não tiver com tempo, Callan e Spoken é como se fosse Toddy e Nescau. Você já ouviu falar do Toddy e Nescau? Pois é, são duas marcas de achocolatado. Então, vamos comparar o método direto como achocolatado e Toddy e Nescau como Spoken e Callan, duas marcas do mesmo produto. Eu vou começar então com o método Callan. O método Callan, ou os métodos diretos no geral, eles têm por característica a revisão espaçada. Então, tudo que é aprendido é revisado constantemente. Enquanto os outros métodos por aí focam muito em conteúdo, hoje a gente vai aprender um tema gramatical, hoje a gente vai aprender esse tipo de vocabulário, vocabulário do restaurante, vocabulário do aeroporto, os métodos diretos eles focam muito na revisão espaçada. O que é revisão? É você revisitar o mesmo conteúdo. E o que é espaçada? Não pode ser no mesmo dia. Você tem que ter o espaçamento de sono, períodos de sono, durante essa revisão. E por quê? Porque é o sono que consolida as nossas memórias. Então, mais vale você revisar um conteúdo 10 vezes em dias separados, 10 dias separados, porque você tem 10 dias de sono, do que você revisar 10 vezes no mesmo dia. Não vai funcionar. O método Callan e os métodos diretos no geral, eles trabalham muito com a questão oral. Então, os métodos diretos não são métodos que focam na escrita e na leitura, apesar de ter. A gente escreve e lê, mas assim, é 5 a 10% do trabalho da metodologia. Eles focam muito em oralidade, ou seja, dicção e audição. No caso do método Callan, ela é feita sempre com a mesma frase, ou seja, você aprende uma palavra em inglês. Vou dar um exemplo aqui, a palavra dirigir. Dirigir em inglês é drive. Então, toda vez que você for usar essa palavra, ele vai fazer as mesmas perguntas. O método vai te perguntar: Can you drive a car? Você sabe dirigir? Is there anyone in your family who can't drive a car? Tem alguém na sua família que não saiba dirigir? Então ele vai sempre revisar essas mesmas duas frases para praticar a palavra drive. Essa é uma característica do método Callan. Beleza, então o método Callan se baseia em duas coisas, oralidade e revisão espaçada. Mas e o método Spoken? O que é o método Spoken? Muito bem. O método Spoken é um método direto, assim como o método Callan, e ele vai ter essas duas características mencionadas. A revisão espaçada e também a característica da oralidade constante. Então, ambos, método Callan e método Spoken, ou os métodos diretos, não são métodos de conversação. Você não vai conversar livremente, espontaneamente sobre o que você quer. Tem determinado conteúdo, tanto de frases, gramáticas, palavras, e eles vão ser revisados num script. São métodos scriptados, mas sempre com foco na oralidade e na audição. Ambos métodos têm essa característica. A revisão espaçada também.
Só que, enquanto no método Callan a revisão espaçada é uma repetição das mesmas frases, como eu disse, você aprendeu drive, você vai sempre falar a mesma coisa. I can drive a car, there's someone in my family who can't drive a car. No método Spoken não. As palavras são ensinadas, as estruturas gramaticais, só que a revisão espaçada, que também acontece, ela é totalmente criativa e original. Então o método Callan, ele tem esse pequeno defeitinho que é repetir exatamente as mesmas frases, uma papagaice. Peço até desculpas pelo termo, mas é uma papagaice, enquanto o método Spoken estimula mais a criatividade. O exemplo que eu tenho aqui é a palavra lip. Então você aprende a palavra lábio, lip. Você vai fazer diversas frases diferentes com lip. Por exemplo, isso é um lábio, this is a lip. Você está batendo no lábio dele, you're hitting his lip. Eu estou cantando com os meus lábios, I'm singing with my lips. Os lábios dela são pequenos, her lips are little. Então o Spoken, ele estimula você pegar uma palavra, uma estrutura gramatical e variar sempre as frases. Então, o que eu mencionei aqui? Que o método Spoken e o Callan, ambos têm quesito da oralidade e audição, check. Ambos têm a questão da revisão espaçada, check. Só que o método Spoken, eu costumo dizer que ele é um pouco mais aperfeiçoado e aprimorado que o método Callan, porque ele tem algo que o método Callan não tem, que inclusive é a cereja do bolo, é o grande diferencial do método Spoken. Spoken significa falado. Já que Spoken é falado, o que você acha que é o diferencial desse método? Então, o método Spoken, eu creio que ele trabalha os sons, né? Trabalha a fala em si. Então, acho que essa é a grande diferença entre os dois métodos. Exatamente. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu já era professor de inglês, dava aula nas maiores franquias do Brasil. Só que ainda assim, eu tive muita dificuldade em me comunicar. Eu sabia o que a pessoa estava falando se ela escrevesse. Eu sabia até a nomenclatura gramatical mais difícil que você imaginar das frases em inglês. Só que eu não entendia o que as pessoas estavam falando. E eu também não conseguia me fazer entendido quando eu falava inglês, só quando eu escrevia. O que eu pensei nessa época? Que o problema era eu. Pensei até em desistir dessa vida de inglês. Mas depois, muito tempo depois, eu fui estudar em Portugal, na Clássica de Lisboa, e eu me deparei com uma matéria, com uma sub-área da linguística, uma ciência chamada fonologia. Fono, som, logia, o estudo do som. E aí, eu tive uma epifania, eu tive uma grande descoberta. Lá nos Estados Unidos, eu estava falando inglês com os sons do português. Então eu aprendi que o português tem um inventário fônico. O que é um inventário fônico? É um conjunto de sons que a gente usa para falar qualquer palavra em português. E o inglês também tem um conjunto de sons específico que é usado para falar qualquer palavra. Então eu percebi que eu estava falando inglês com os sons, os fonemas do português. E foi aí que eu aprendi a importância dos sons. Foi através da fonologia que eu descobri os fonemas, que são essas unidades sonoras mínimas das línguas, e aí eu comecei a trabalhar para criar um método que fosse similar ao método Callan e aos outros métodos diretos, só que ele fosse aperfeiçoado, incrementado, aprimorado com os fonemas, que são os sons da língua. E não só os fonemas, mas também os fenômenos fonológicos que acontecem quando a gente fala uma língua. O que é um fenômeno fonológico? Fenômeno é uma coisa extraordinária, que não deveria acontecer, mas acontece. Então, são as modificações dos sons em contexto. Exemplo, a pronúncia da palavra água, Gabriel. Water, water. Como é que muitos nativos falam essa palavra? Water? Isso é um fenômeno fonológico. Isso tem nome, isso tem regra, isso vai acontecer com diversas palavras da língua inglesa. Exemplo, carta, letter, vira letter. Só que a palavra frequentar, que é attend, não vira attend. E por que não? Porque é um fenômeno fonológico, é uma regra linguística. E eu queria ensinar isso para os alunos. Enquanto nos outros métodos diretos, os alunos dependem da imitação, no Spoken não, ele aprende a articulação, aprende a identificar e aprende até os símbolos. Não que ele tenha que escrever os símbolos, mas ele aprende a identificar os símbolos dos sons. Você falou aqui sobre a questão da prática com o Callan ser menos criativa que a prática do Spoken, certo? Eu acho que isso é um pouco dedicado eu como professor geralmente nas práticas. Eu percebo que no Callan
o professor precisa preparar muito mais a aula também, né? Porque, por exemplo, você pode optar por ser criativo, mas o método não te dá essa criatividade, não tem as práticas, não tem as perguntas prontas lá de forma criativa, então você, como professor, tem que ser criativo. Você tem que criar frases, preparar muito mais antes de uma aula, por exemplo, para trazer esse tipo de dinâmica na aula. Já no Spoken, tudo pronto, né? Spoken já tem bastante pergunta diferente, então acho que esse é um... Eu diria que o método Callan, ele foi elaborado para pessoas que têm uma extrema facilidade com a língua. Ele foi elaborado pensando nos europeus. Os europeus, eles têm um nível educacional maior do que o nosso, eles têm mais facilidade com línguas. Em Portugal, por exemplo, quando eu morei lá, eles não têm esse hábito de dublar coisas. Esse não é um hábito muito comum em Portugal, como é aqui no Brasil. No Brasil, desde criança, eu nunca ouvia o inglês, nunca ouvia, porque tudo que passava na TV era dublado. Lá em Portugal isso não acontece. Então as pessoas na Europa têm não só a questão da qualidade de vida, né? Ser um país com maior standard, com maior padrão de vida, acarreta nas pessoas serem mais educadas, ter mais contato com o inglês e precisar de menos revisão. Então o Spoken ele é mais certeiro por ter mais práticas com determinadas palavras apresentadas. O Callan, por exemplo, Gabriel, às vezes ele apresenta uma palavra e só faz uma frase com aquela palavra e você nunca mais vê. Enquanto que o Spoken, ele retoma em todos os módulos, semestralmente, todas as palavras aprendidas. Então o Spoken, ele tem a preocupação de fazer uma manutenção das palavras que já foram ensinadas. Tem um banco de dados que sempre fica repescando, recapitulando essas palavras nos módulos mais avançados. O Callan, você pega a palavra, aprende, faz 4 ou 5 revisões ali, você nunca mais vê. Beleza, então você falou bastante aí sobre o que é o método Spoken, o que é o método Callan, mas quais são as principais diferenças entre esses dois? Principal diferença, o Callan foi criado pelos ingleses para ser usado por alunos do mundo inteiro. Ou seja, existem 6.000 línguas no mundo, 6.000 línguas, o português é só uma delas. E o Callan ele foi elaborado para servir para qualquer falante nativo de qualquer língua. Um falante de tagalo, um falante de polonês, de russo, chinês, coreano, aprende com o Callan. O Spoken, ele foi desenhado, ele foi criado para falantes do português brasileiro. O que isso implica? Que o Callan é generalista, ele não trabalha dificuldades específicas dos falantes brasileiros de português. O Spoken, ele prevê as dificuldades que um brasileiro vai ter para já resolver no método. Um exemplo que eu teria aqui são as palavras take e where. No Callan, ele vai perguntar assim: What's the difference between the words take and where? Qual que é a diferença das palavras pegar, levar e a palavra vestir? Um brasileiro, quando se depara com esse conteúdo no Callan, fica... levar uma coisa, vestir a outra. Tá clara a diferença, tá muito clara a diferença. Só que por que no Callan tem essa pergunta? Porque muitas pessoas que têm como língua nativa o espanhol e outras línguas é a mesma palavra. Levar e vestir é a mesma coisa. Eu vou dar como exemplo o espanhol, que é uma língua que eu sei. Llevar. Llevar, no espanhol, pode ser tanto vestir uma roupa quanto levar algo. Então o Callan ele faz essa pergunta justamente para resolver esse problema dessas pessoas. Mas a gente não tem esse problema. Para um brasileiro falante de português brasileiro, levar uma coisa, vestir a outra, não tem diferença. Você nunca vai falar, eu tô levando uma calça. Não, eu tô vestindo uma calça. Outro exemplo, what's the difference between the present continuous and the present simple? No português é a mesma coisa, tem língua que não é. Eu falo francês e alemão e esses dois tempos verbais são exatamente a mesma coisa. No francês e no alemão não existe essa diferença de eu tô comendo, eu como. É a mesma palavra. No francês e no alemão. Só que no português existe a diferença entre eu como e eu estou comendo. Assim como no inglês, I eat, I'm eating. Então o Callan, ele bate nessa tecla muito fortemente, sendo que um brasileiro não precisa disso, porque não é uma dificuldade do brasileiro. Em contrapartida, o Callan não aborda dificuldades específicas do brasileiro. Exemplo, nas línguas, geralmente, a palavra ele, quando é objeto, é diferente do pronome possessivo dele, que a gente tem no inglês o him e o his. Só que no português às vezes é a mesma palavra. Exemplo, I like him. Eu gosto dele. This is his lip. Esse é o lábio dele. É igual. E aí, o falante de português brasileiro vai ter dificuldade em saber quando usar a palavra his e quando usar a palavra him.
E o Callan não vai trabalhar essa diferença, porque na maioria das línguas do mundo, essa diferença existe. E no português não existe. E o Spoken trabalha a diferença dessas palavras. Por quê? Porque é uma dificuldade prevista de um falante de português. Agora, fugindo um pouco do tema, Gabriel, mas muitas pessoas me perguntam, aprender com um professor nativo é bom? A minha opinião de linguista é bom se esse nativo conhecer a sua língua materna, porque conhecer a língua materna do estudante faz com que a gente preveja as dificuldades que ele vai ter na língua-alvo. Então, quanto mais eu conhecer o português, mais eu vou entender as dificuldades que esse aluno vai ter no inglês. Porque no final do dia, o nosso pensamento é canalizado pela língua materna. E a gente quer traduzir o tempo inteiro. Isso é completamente normal. Outra diferença que a gente vai ter é que o Callan, ele foca muito rapidamente em gramáticas muito similares e isso confunde os alunos, não é didático. Ele apresenta o comparativo e o superlativo exatamente na mesma lição. E isso eu acho que é totalmente improdutivo. O Spoken, ele pega o comparativo, ensina, revisa e depois vai para o superlativo. Então o Callan, ele é muito, digamos assim, ele não dá muito foco separado para coisas que são muito parecidas. Isso vai acontecer com outras gramáticas também. O Callan parte do pressuposto que os alunos têm facilidade com as línguas. De novo, por quê? Ele foi criado lá na década de 60 para os italianos, que têm muito mais contato com o inglês que os brasileiros. Enquanto que o Spoken, ele já tenta suprir a lacuna da educação brasileira. Ele foca muito mais, ele pratica muito mais. Como eu te disse, na Europa, independente do país, geralmente as pessoas têm mais contato com o inglês do que os brasileiros. O Spoken, ele é mais detalhista, ele é mais minucioso, ele foca nos pormenores. Exemplo, o Present Perfect. Eu vou dar um exemplo aqui, mas o Callan, ele trabalha o Present Perfect em 3 páginas. O Spoken trabalha em mais de 12 lições. O Present Perfect é uma coisa que é difícil para um brasileiro, né? Então, você que está me assistindo aqui, tá claro para você a diferença de I spoke e I have spoken? Tá claro para você a diferença de I ate, I've eaten? Se não tiver, desculpa, mas não é com o Callan que você vai aprender, porque ele passa muito rapidamente a respeito disso. E o Spoken, como entende que essa é uma dificuldade dos brasileiros, ele foca muito no Present Perfect. Já o Callan, ele tem uma comunicação mais quebrada, ele não foca tanto nesses tempos verbais mais difíceis, ele não tem o foco na pronúncia, nem nas preposições. O Callan, ele ensina a preposição como se fosse algo dado, como se fosse algo fácil para o aluno. O Spoken não, o Spoken entende que as preposições são difíceis. At, in, of, from. Então o Spoken foca muito em martelar as preposições na cabeça do aluno. Pronúncia, como eu disse. A pronúncia, no método Spoken, o aluno aprende minuciosamente. No Callan tem que imitar. E a imitação é efetiva? Depende do aluno. Eu não era um bom imitador, porque quando eu estive nos Estados Unidos, eu falava caneta e panela da mesma forma. O pessoal tirava sarro da minha cara. Aí eu ia perguntar qual era a diferença, a pessoa falava panela, pan. Caneta, pen. Sabe o que eu falava? Pen. Eu falava a mesma coisa. Eu falava igual. A pessoa me explicava, pan, pen. Mas eu não sabia onde botar a língua. Eu não entendia como tinha que abrir a boca. Eu falava pen. Tava falando dor. Então, fazia diferença. Aí, com os fonemas eu aprendi. Para falar panela, você abre a boca fazendo um A. A. Para falar caneta, você estica aqui, ó. Pen. E no final você toca a língua. Então, os fonemas me deram a possibilidade de pronunciar qualquer palavra do inglês de forma sistemática e correta. Outra diferença, revisão sistemática. O Callan vai revisar de 3 a 6 vezes um conteúdo. O Spoken não. O Spoken tem uma revisão aula a aula, semanal, mensal e semestral. Tem uma cientista de Harvard, Catherine Snow, que ela diz que ela é especialista em aquisição de língua, ela diz que para uma pessoa média, claro, a pessoa não tem que ter muita facilidade nem muita dificuldade, uma pessoa média vai memorizar uma palavra no idioma estrangeiro com 17 repetições espaçadas. Então o Callan vai fazer de 3 a 6. O Spoken, a depender da palavra, faz mais de 20. Se é uma palavra simples, que é parecida com o português, como eu disse, o Spoken foi pensado nos brasileiros. Vamos pegar a palavra estação. Como é que é estação? Station. E em português? Estação. Não é a mesma coisa? Tipo, não dá pra memorizar rápido? Station é uma palavra que se você aprender e revisar 2 ou 3 vezes, você já memoriza. Sim. Porque a latim é a mesma coisa. Agora, para um falante de chinês, para um falante de coreano, um falante de japonês, é uma palavra nada a ver. Desculpa aí, gente.
Brincadeira. Mas é uma fonologia, é uma articulação, sons totalmente diferente de station, que parece com estação. Então, para um chinês, pode ser que seja difícil aprender estação, para um brasileiro, não. E aí, tem palavras no inglês que realmente implicam dificuldades para um brasileiro. Exemplo, lenço, handkerchief. Essa palavra tem que revisar umas 17, 20 para a gente memorizar, enquanto que station não. Então, isso que é um método ser baseado na língua portuguesa. O que eu quero dizer? Ele vai prever, ele conhece a língua portuguesa. Quem criou o método Spoken fui eu sou falante de português brasileiro fluente, então ele vai prever as dificuldades e as facilidades de um brasileiro, para não perder tempo onde não é para perder tempo e para ganhar efetividade e produtividade onde tem que ganhar. Outra diferença é que o Callan ele é um pouco mais inglês. Quem criou foi Robin Callan, que é um senhor inglês, lá na década de 60, e ele é muito sério. Tanto que o Spoken ele tem muita pergunta de guerra, ele fala muito de guerra, né? Porque o contexto daquela época era guerra. Enquanto que o Spoken é mais lúdico. Exemplo, você mastiga cocô? Como é que é isso? Do you chew poop? Exatamente. Então o Spoken ele vai fazer umas perguntas às vezes que você vai dar risada, você vai se divertir. Pra quê? Pra praticar a palavra mastigar, que é chew, cocô, que é poop. Né? Às vezes a gente faz uma brincadeira para ensinar o fonema que é assim. A gente dá uma frase em português pro aluno e ele tem que pronunciar aquela frase como se ele fosse um americano. Exemplo, quando a gente está ensinando I longo. Fala aqui, minha tia lia livros. Aí ele tem que falar, minha tia lia livros. Então a gente faz um pouco dessas brincadeiras para gerar consciência fônica no aluno do fonema que ele vai aprender. Se parar pra pensar também quanto à questão da edição, o método Spoken ele é muito mais atualizado justamente por ser criado assim, recentemente, né? Então o Callan você vê muita coisa que foi preparada para o ambiente, a sala de aula, assim, físico, né? Assim, face to face. E como a gente está inserido agora num ambiente muito mais online, digital, o Spoken ele se encaixa muito mais com isso, né? É muito mais fácil também fazer as mímicas que o Spoken faz, trazer a dinâmica que o Spoken faz do que, enfim, falar de uma guerra, falar de alguma situação que aconteceu há anos e anos atrás. Exato. Até o momento desse vídeo, que a gente grava em 2024, o Callan não tem uma versão atualizada. A última versão é de 2012 e realmente ela prevê um ambiente físico. Ela pede para o professor fazer coisas pensando no ambiente físico, enquanto o Spoken é totalmente digital, já pensado no ambiente digital. Outra diferença é que o Callan ele é bem robótico nas perguntas e respostas e o Spoken ele tem um pouco mais de conversa e opinião do aluno. Não nos níveis básicos, que ainda não é possível, mas aí do intermediário para cima. Outro ponto importante, esse ponto aqui, eu diria que o Callan ganha do Spoken. Eu não quero também só demonizar o método Callan, muito pelo contrário, é um excelente método. É só que o Spoken é mais aprimorado, tem mais coisa. Mas tem uma coisa que o Callan é um pouquinho melhor, devo admitir, que o método Spoken, a velocidade. O fato de no Callan a gente pronunciar sempre as mesmas frases, can you drive a car? Is there anyone in your family who can't drive a car? Faz com que o professor e o aluno consigam ganhar velocidade naquela frase. Enquanto que no Spoken, como as frases mudam sempre, essa velocidade é um pouco reduzida, né? O Callan, para ele também, a velocidade de consumir os livros, os módulos, é muito mais alta que do Spoken. Por quê? O slogan do Callan é English in a quarter of the time. Inglês em um quarto tempo. Então, para o Callan, não importa a qualidade. Não importa se você está aprendendo, se você está memorizando, se você está retendo o que você aprendeu. O que importa é você aprender inglês em um quarto do tempo. Ou seja, eles focam em avançar muito rápido. Enquanto que o Spoken, ele foca na qualidade, na retenção. Pra gente no Spoken, a gente entende que o que é aprendido jamais deve ser esquecido. Gabriel, você concorda que se a gente passa 1 hora da nossa aula, 1 hora do seu tempo, da sua vida, tempo é vida. É isso que faz a gente ter vida, é o tempo. Você passa 1 hora da sua vida para aprender 10 palavras. Não é muito mais efetivo investir tempo para revisar e memorizar essas 10 palavras do que saindo aprendendo outras coisas e esquecer essas 10 palavras? Com certeza. Porque quando você esquece essas palavras que você aprendeu, ou 7, 8, 9 delas, você perdeu 1 hora da sua vida, que você se dedicou para investir ali. Então o Spoken ele foca muito
na qualidade, na dicção, do que propriamente em sair avançando e fazer inglês em um quarto do tempo. Também, quanto mais você aprende palavras novas, você tem que realmente tirar tempo para revisá-las, né? Então, assim, não adianta nada para aprender essas palavras, sendo que você não revisou aquelas que você também estava com dificuldade antes. E isso é uma coisa que os alunos, geralmente, eles não conseguem entender, porque nós somos muito imediatistas, né? A gente quer muito, assim... Então, o Callan, ele vende muito aquilo que a pessoa quer. Nós, não a gente da Spoken, nós, sociedade atual. Então a gente quer muito rápido, né? Então, a ideia deles é, tipo, na cabeça do ser humano, do aluno, se eu estou aprendendo, se eu estou evoluindo quanto a vocabulário, palavras novas, eu estou evoluindo quanto ao meu nível de inglês. E isso não é verdade, né? Isso não é verdade, porque se você esquece aquilo que é essencial, que você aprendeu, que é o básico do idioma, você vai realmente ter muita dificuldade depois no present perfect, por exemplo, que é um dos tempos mais importantes do inglês. Exato. E agora eu vou falar algo que não tem nada a ver com Spoken, não tem nada a ver com Callan, não tem nada a ver com metodologia direta. Gente, aprender o idioma, aprender inglês, por exemplo, é igual ter um carro velho. Dá manutenção. Dá manutenção. Então, assim, aprender o idioma não é só aprender é a parte fácil. A dificuldade é reter. Porque tudo que você aprende, você esquece se você não praticar. Então, se você vai aprender o idioma, saiba que você vai ter um carro velho na sua garagem. Vai ter que trocar óleo, vai ter que trocar freio, vai ter que trocar um monte de coisa. Então, você vai aprender inglês, você precisa fazer a manutenção daquilo que ficou para trás, independente do método. Outra diferença, né, para falar um pouco das dores que o método Spoken resolve. Primeiro, dicção travada. Se você tem uma dicção travada, o Spoken vai resolver. Por quê? Ele trabalha a motricidade da língua inglesa, os movimentos motores que você usa para falar a língua. Segundo, vergonha de falar inglês. Por quê? No Spoken você vai saber exatamente cada fonema das palavras. Saber exatamente cada fonema faz com que você tenha certeza da pronúncia. Se você tem certeza da pronúncia, você não tem vergonha. Afinal, a gente só tem vergonha daquilo que a gente está inseguro, daquilo que a gente não sabe fazer bem. Você tem certeza de algo, você vai lá e faz. Exemplo, ninguém fala o céu é azul. Ninguém fala assim, porque todo mundo tem certeza. O céu é azul. Você fala com segurança porque você tem certeza. Os fonemas te dão essa segurança para falar inglês. Terceira dor que a gente resolve no método Spoken. Dificuldade de compreensão auditiva, porque você conhecer os fonemas, os sons, faz com que o seu ouvido fique treinado para entender os sons do inglês real. Se você fala inglês com sons do português, seu ouvido não vai entender quando eles falarem com os sons do inglês. E a quarta dor que a gente resolve é a curva do esquecimento, ou seja, tudo que você aprende é sistematicamente revisado para que você não esqueça. E para terminar esse tópico, ambos métodos fazem a prática através de perguntas e resposta com correção sistemática dos erros e, em suma, sucesso do método Callan é aprender palavras e estruturas. Já no método Spoken, sucesso é aprender palavras, estruturas e a fonologia da língua inglesa. Em suma, eu costumo dizer que o Spoken é um Callan 2.0. Só uma coisa quanto a isso também, né? Porque as pessoas devem ouvir e falar assim, nossa, então quer dizer que nesse método a gente vê 3 coisas diferentes, gramática, separado de fonologia, e não é muito isso. Às vezes, para as pessoas parece fonologia um termo muito técnico, né? E assim, a gente aprende desde a primeira prática, a primeira aula, tudo junto. A gente aprende o som para praticar com palavras novas e praticar essas palavras novas em frases contextualizadas. Então, assim, a língua não é, por exemplo, só gramática ou vocabulário, que é o léxico e tudo mais. A língua também é o som. Então, não é algo separado, não é meio que anexado, a fonologia é algo... Não. Quando você ensina, por exemplo, o método Callan, você tem também a fonologia. Só que, por exemplo, o método, como você disse, né? É um método que foi criado pelos ingleses e é muito mais fácil o inglês ensinar para outra pessoa que não seja nativa, porque eles têm a pronúncia perfeita do idioma, porque é nativo, né? É nativo. Mas para um brasileiro, por exemplo, aplicar o método Callan é muito mais difícil. Porque se o brasileiro que é professor e tem dificuldade com pronúncia, ele ensina o método Callan com a dificuldade de pronúncia, o aluno vai imitar. E o aluno vai imitar errado, vai falar completamente errado sempre. Eu fui esse cara. Quando eu dava aula nas franquias, antes de ir para Portugal fazer minha graduação, eu dava aula de inglês com os sons do português. Então, exemplo, para falar panela, igual eu dei o exemplo, eu falava pen. Eu falava pen, não falava pen. Então, eu sempre falei inglês com os fonemas do português, mesmo sendo professor de inglês das maiores franquias do Brasil. Então, no geral, eu acredito que também o Callan, o método Callan, ele trabalha tanto o vocabulário que ele acaba sendo aquilo que as pessoas querem escutar, né? Então, por isso que é mais fácil, inclusive, você, de cara,
olhar para o Callan e falar, nossa, esse método é melhor, esse método é o que eu preciso, né? Por quê? Porque ele trabalha justamente o vocabulário. Muita gente acha que aprender inglês é aprender vocabulário, né? E o Spoken, a longo prazo, você vai ver que vai melhorar muito mais o seu inglês, vai ter muito menos dificuldade na hora de falar por conta dessa questão da articulação. Mas como que a gramática, Felipe, é trabalhada nesses métodos? Complementando o seu raciocínio, antes de entrar na gramática, o Robin Callan, ele não era linguista, não era neurologista, psiquiatra, psicólogo, ele não era pedagogo, ele era simplesmente alguém que foi para a Itália e, enfim, ele tinha um café, ele era empresário. Então o Callan realmente tem um apelo comercial muito forte. E o Spoken, modéstia bem à parte, foi criado por linguista, poliglota, alguém que tem, nesse exato ano de 2024, 16 anos de experiência ensinando brasileiros a falar inglês. Sobre a gramática, no Callan, a gente vai ter as nomenclaturas gramaticais tradicionais. Então ele vai perguntar o que é direct speech, indirect speech, o que é modal verb, etc. No Spoken, a gramática ela já é muito intuitiva. Ela é praticada exaustivamente, quer dizer que você vai praticar muito a gramática, mas de forma intuitiva. Da mesma forma que você aprendeu português. Ou seja, quando você foi para a escola aprender o que era uma oração subordinada, simples, composta, adjetivada, você já sabia falar português, você já era fluente. Você só aprendeu essa nomenclatura porque a escola ensina, mas não precisa disso para falar português. Inclusive, eu até hoje não sei o que é uma oração subordinada, uma oração coordenada, simples, composta, adjetiva. Não sei, não quero saber, ok? Ainda no Callan, a gente vai ter pouca prática de cada estrutura, como eu disse, às vezes até só uma frase. No Spoken, todas aquelas gramáticas ensinadas são praticadas nas 4 formas da língua. Quais são as 4 formas de uma língua? Afirmativa, negativa, pergunta e pergunta negativa. Eu falei, I've spoken. O método ele vai te propor, I haven't spoken, have you spoken, haven't you spoken? Então o método Spoken ele sempre se preocupa em pegar uma gramática, uma frase e fazer nas 4 estruturas da língua. O Callan é 100% inglês, você não tem a oportunidade de falar português, e o Spoken ele tem uma técnica muito interessante. Muita gente confunde com tradução, mas não é. Tradução é você pegar da língua estrangeira e passar para a sua língua materna. O Spoken ele faz versão. O que são as versões? É você pegar da sua língua materna e passar para o inglês. Isso é fantástico. E tem uma diferença brutal. Felipe, o que você acha de métodos de tradução? Uma ruim pra caramba. Não estimula a cognição do aluno. Não estimula. É aquilo que eu disse. Se o aluno já estudou a palavra lenço em inglês, que é handkerchief, se ele vê essa palavra, ele vai lembrar que é lenço no português. Por que ele vai lembrar do lenço? Porque lenço é uma palavra da língua portuguesa que ele já sabe. Então o método de tradução é uma merda. É ruim pra caramba. Não estimula a cognição da pessoa. O oposto é verdadeiro. Métodos de versão são fantásticos. Por quê? Lenço você já sabe. Lenço é uma palavra do seu inventário lexical, da sua cabeça. O seu desafio agora é saber como falar isso em inglês. E aí você tem que lembrar o handkerchief. É aí que você vai ter as suas conexões sinápticas, é aí que seu cérebro vai trabalhar, que a sua cognição vai trabalhar. Enquanto o Callan é 100% inglês, o Spoken ele tem um pouco de versão, que é esse exercício, essa provinha de pegar conceitos que você já sabe no português e verificar se você sabe realmente passar para o inglês. O Callan, ainda nessa questão da gramática, ele não trabalha perguntas. Eu acho que nas 1.200 páginas do Callan, acho que 2 ou 3 páginas no estágio 7 que estimula o aluno a fazer pergunta bem rapidamente. O Spoken, do módulo 1 ao último módulo, ele fica fazendo o aluno fazer pergunta. E por que isso é tão relevante? Para um falante de alemão, ele sabe que tem que fazer a inversão para fazer pergunta. De francês também, a gente inverte para fazer a pergunta. Mas e no português? Você não fala, está você bem? Entonação, né? Tudo é entonação. Para um brasileiro, aprender a fazer essas inversões para fazer pergunta, principalmente com aqueles verbinhos modais, will, might, may, must, should, ought, dare, etc., é essencial. E o Spoken estimula, e também tem os auxiliares, do, does, did. O Spoken estimula em todos os módulos o aluno a saber a estrutura da pergunta para não errar a pergunta. Quando é que usa o do, quando é que usa o does e assim por diante. Tá, então agora sobre o progresso dos alunos. Qual é a velocidade do progresso dos alunos em cada um desses métodos? O Callan, ele vai ser naturalmente mais rápido.
Então você termina o curso inteiro do Callan mais rapidamente que o Spoken. Só que ele é menos efetivo. Eu duvido que se você pegar um aluno no estágio 10, 11, 12, ele vai lembrar o que está lá no estágio 3 ou 4. Esquece, porque ele é muito rápido. Então você termina o curso rápido, como o próprio slogan marketing da empresa Callan já diz, inglês em um quarto do tempo. E o Spoken, ele tem essa máxima, devagar que eu tô com pressa. Por que devagar que eu tô com pressa? Se você tem essa minuciosidade ao aprender as coisas e revisá-las, você acaba sendo mais efetivo por causa da revisão. O Callan trabalha o Present Perfect em 3 páginas, que é uma das coisas mais difíceis do inglês. O Spoken vai dividir o Present Perfect em várias gramáticas diferentes. Present Perfect com Yet Already. Present Perfect com Result Now of a Past Action. Present Perfect com experiências. Present Perfect com Up to Now, que é até agora. Present Perfect com passado recente, que é o Just. E aí ele vai revisar cada uma. Então, por exemplo, o Yet Already, Present Perfect com Yet Already. Ele apresenta, depois ele revisa na 173, depois na 197, depois na 203. E por aí vai. Então, todas as variedades do Present Perfect são revisadas diversas vezes de forma isolada, para não virar tudo um bololô só. O Callan apresenta o Present Perfect, apresenta somente 3 usos do Present Perfect, não esses 5 que eu apresento, mas no bololô só, na mesma página. Assim, é quase impossível para o aluno aprender. Se o professor não preparar uma baita aula, trazer coisa extra, o aluno nunca vai memorizar o Present Perfect. E se você está me assistindo e você já passou pelo estágio 4 do método Callan, você sabe que isso é verdade. Eu duvido que o seu Present Perfect você saiba usar com segurança. Eu duvido. Então agora falando sobre pronúncia, como que é a questão da pronúncia nos métodos Spoken e Callan? Essa é a coisa que eu mais gosto de falar, porque o nosso método Spoken ele é baseado em fonemas. Muita gente acha que pronúncia é algo estético, muita gente acha que pronúncia é algo de acabamento, aprimoramento ou de avançado. Não. Para quem é linguista, vai entender o que eu estou falando, a fonética é o core de uma língua. Na linguística, primeiro vem a fonética, depois a fonologia, depois a morfologia, depois a sintaxe. A pronúncia para a língua oral é uma das coisas mais importantes. E o Spoken é baseado em pronúncia. No Callan, o aluno tem que imitar o professor. E às vezes o professor não tem uma boa pronúncia, se ele for brasileiro, e às vezes o professor é nativo, tem uma boa pronúncia, mas não tem a didática de explicar, como eu nos Estados Unidos, que me explicavam várias vezes, mas a pessoa não tinha didática, porque ela simplesmente mostrava, mas não falava onde que abria a boca, para onde colocava a língua, o que fazia, e o Spoken já ensina o fonema, ensina a articulação do fonema, ensina a audição do fonema, ou seja, deixa o seu ouvido bem apurado, preciso. O Spoken ensina o símbolo fonético. Você não precisa aprender a desenhar, tá? Até eu, se for desenhar no papel, desenho muito mal. Você aprende a identificar o padrão sonoro com os símbolos fonéticos, com os fonemas. O Spoken ensina pares mínimos. O Spoken é lotado de par mínimo. Exemplo de par mínimo. Como é que fala ele ou ela? It. E aí, o brasileiro confunde com comer, que é eat. Eat. Outro exemplo que eu tenho aqui é como é que fala boca? Mouth. E articular com a boca? Mouth. Então você percebe que ele se diferencia só por um fonema. Um é mouth, o outro é mouth. Como é que fala, por exemplo, piscina? Pool. E como é que fala puxar? Pull. É muito parecido. O brasileiro vai ter essa dificuldade. E o Spoken, ele supera essa dificuldade. O Spoken também trabalha fenômenos fonológicos, que são as modificações dos sons em contexto. Igual a gente deu o exemplo de water, só que diversos outros fenômenos. Velarização, palatalização, um monte de coisa. Um exemplo muito comum nas línguas é a ligação. Exemplo que eu tenho aqui no módulo do N. Como é que se pergunta assim? Um homem consegue abrir uma lata? Can a man open a can? Não é can, man, open, can. É can a man open a can, can a man open a can. É assim que o nativo fala, juntando tudo. Outro exemplo seria, eu grito se eu sonhar com um crime de noite. I scream if I dream about a crime at night. Exatamente, junta tudo. Scream math, dream about, crime at. O nativo não fala crime, espaço, silêncio, at. O nativo fala crime at. Por que ele fala assim? Porque na escrita você vê as palavras separadas. Qual que é o começo de um, final de outra. Na fala não tem isso, a gente junta tudo. É igual no português, né? As asas amarelas viram as asas amarelas. Aí muitas vezes a gente acha que é só falar rápido, né? Ah, é porque fala rápido, é que americano ou britânico falam rápido. Mas é porque você não sabe o fenômeno fonológico por trás disso aí, né? E só acrescentando, além de tudo isso, né? A gente aplica isso na sala de aula, na verdade, com professores
especialistas em fonologia. Então, não é como se a gente estivesse, né, dando uma aula ali, nada a ver, sem saber nada, enfim. Porque se você pega um professor, como muitas escolas contratam, né, porque sabe, é fluente em inglês, eles não vão saber explicar com didática, mesmo sendo professores, como, né, fazer o ETH ou THETA, como colocar a língua entre os dentes, se é vozeada ou se não é vozeada. Então aqui na escola a gente tem treinamento com os professores toda semana justamente para prepará-los para colocar tudo isso aí que o Felipe falou em prática, né? Exato. Você falou do vozeamento. Vozeamento e desvozeamento são fenômenos. A homofonia, palavras que têm a mesma pronúncia, a homografia, palavras que têm escrita igual, mas pronúncia diferente. E é isso aí, eu conheço bem o mercado brasileiro e endosso o que você falou. A maioria das escolas, principalmente franquia, contrata professor que está fazendo bico. Não é profissional de letras, não é linguista, não tem um treinamento adequado. Geralmente, desculpa agora o que eu vou falar, vão me cancelar na internet. Mas assim, no Brasil, gente, na boa, qualquer pessoa que sabe falar o alfabeto em inglês, os números, as cores e as roupas, já vai ser professor de inglês. Porque o nível de inglês do Brasil é tão pobre, desculpa, gente, de novo, mas prefiro ser polêmico e pecar pelo excesso, mas qualquer Zé Mané dá aula de inglês nesse país, tá? E a própria Thaís Cristóforo, que é a maior linguista, fonóloga, foneticista do Brasil, falou aqui nessa playlist do Café com Coqueta, falou, olha, 9 a cada 10 professores não sabem os sons do inglês. E a mulher forma professores de inglês, tá? Então não é uma opinião só minha, é uma opinião da maior autoridade nesse tema. Bom, o Callan, ele não se preocupa com a pronúncia, né? Então ele pode contratar professores que falam inglês brasileiros, mas que não têm uma pronúncia sistematizada. Professores filipinos, uma das maiores escolas de Callan fica nas Filipinas, dá aula aqui no Brasil, professores filipinos, não é uma pronúncia padrão, é uma pronúncia enviesada da língua deles, que é o Tagalog. O Spoken, ele só contrata professores com pronúncia padronizada. Eles passam por todo esse treinamento também de fonética e fonologia. O Callan, ele aceita do aluno a pronúncia com sotaque. Então, se no Callan o aluno falar mais ou menos ali errado, o Callan vai aceitar. O Callan fala assim, você tem que corrigir 2 ou 3 vezes, e aí você, se o aluno não pegar, você passa. Você deixa ele com a pronúncia errada mesmo. Já o Spoken não, o Spoken insiste. O Spoken a cada aula vai corrigir e se o aluno não conseguir pronunciar, ele ensina toda a articulação, toda a parte de fonética articulatória. Mais uma vez, não é tentando fazer com que o aluno se transforme no nativo, né? Não é porque sem sotaque todo mundo vai ter. Então, só para assim, enfatizar que o nosso objetivo não é fazer com que você tenha a pronúncia maravilhosa, realmente perfeita. Mas assim, se você não souber os sons do inglês, você não vai saber diferenciar palavras básicas do inglês e você vai falar uma coisa que você não quer falar, né? Como palavras, enfim, mouth, bitch, beach, né? Você vai falar um palavrão sem querer ali, então não é realmente, eu tenho que corrigir tudo, o aluno tem que falar perfeitamente, porque lógico, a criança também quando está aprendendo, ela não é corrigida tão rigorosamente assim, mas aprender os sons do inglês vai fazer com que você diferencie as palavras mais básicas do idioma. Enquanto o Callan aceita essa pronúncia não sistematizada, o Spoken ele já foca em ensinar os sons. Ele também resolve o problema da ilusão fônica. O que é a ilusão fônica? A gente achar que uma palavra tem a pronúncia e depois descobrir que não, quando sabe o certo. Eu sempre achei que amor era love, desde criança. Love, love, love. E quando eu era professor de inglês eu falava errado, eu falava love, love. E eu ouvia love. Ilusão fônica, eu ouvia nas músicas, nas séries, nos filmes, os nativos falando love. Quando eu aprendi com a fonologia que é love, eu passei a entender love. Aí as mesmas músicas que eu ouvia, love, isso se chama ilusão fônica. E no caso você vai melhorar muito mais o seu ouvido também, né? Então não é só a questão da fala. Não só a questão da fala, muito bem. Beleza, então você falou aqui sobre esses 2 métodos, não disse qual é o melhor, qual é o pior, né? Mas assim, a gente tem públicos diferentes para cada método. E qual é o público que você indica para o método Callan e qual o público que você sugere para o método Spoken? O método Spoken, ele vai resolver todos os problemas que a pessoa vai ter de dicção e audição. Então, se a pessoa tem interesse nos sons, o que é os sons? A fonologia, estudo dos sons, o Spoken é o mais indicado. Ou seja, se a pessoa acha que a pronúncia, a audição, os sons é importante para se comunicar, o Callan não vai ensinar isso. Tem que ser o Spoken mesmo. A pessoa vai se mudar para os Estados Unidos no mês que vem. Eu vou indicar o Spoken, porque ela vai ouvir os sons do inglês através dos nativos. A pessoa é um palestrante, vai palestrar na Grécia, vai palestrar na Itália, vai palestrar no Butão. A pessoa tem que ter uma boa dicção. Não adianta ela falar inglês com sonoridade português. A pessoa vai usar a fala no dia a dia dela, precisa ser o Spoken. A pessoa vai escrever e-mail no trabalho. A pessoa vai emitir nota fiscal e ter que escrever em inglês. A pessoa vai fazer provas, fazer tradução escrita, ler livros em inglês, se preparar para o mestrado. Talvez a oralidade não seja tão importante. Aí talvez o Callan
que não foca nos fonemas, possa ser mais indicado. Eu indico muito o Callan para quem já é fluente e quer fazer um brush up, quer fazer uma revisão no inglês, porque o spoken ele é mais demorado. Eu sei que você não gosta de ver essa palavra demorado, mas é melhor ser certeiro, só fazer uma vez do que fazer várias vezes, igual a maior parte dos brasileiros que faz 300 cursos de inglês e não é fluente nenhum. Então o spoken ele é mais demorado, mas qual é o benefício disso? Ele é certeiro. O Callan ele já passa muito rápido, não é efetivo para quem tem mais dificuldade. Então eu indico o Callan para quem tem mais facilidade com a língua, para quem já é fluente, quer revisar, quer melhorar, quer praticar, fazer uma manutenção. Eu indico o Callan para quem consegue imitar bem os sons, para quem já sabe os fonemas, de repente. Se uma pessoa já sabe os fonemas, não faz sentido fazer o spoken. Não faz. Às vezes a pessoa é um professor, passou por fonética e fonologia na graduação, às vezes a pessoa já fez um curso específico de fonemas. Se a pessoa já sabe os fonemas, não precisa fazer o spoken. Por que não? Porque o spoken vai delongar nos fonemas. Ou para a pessoa também, o Callan eu indico para quem quer ter um vocabulário maior em pouco tempo e não tem dificuldade de memorização. Pessoas que têm uma facilidade de memorização, o Callan pode ser mais indicado. Já o spoken, para quem sai do zero, o spoken é indicado, porque o spoken começa do absoluto zero. Para quem tem dificuldade com o idioma ou uma aptidão média, porque o spoken ele foca nessa aptidão média dos brasileiros, então ele é bem efetivo em aprender e não esquecer. Eu indico o spoken para quem tem o foco em ter uma boa dicção e audição, melhor método do Brasil para resolver esses problemas. Eu indico o spoken para quem realmente quer reter o vocabulário, porque a revisão espaçada dele é muito ampla, e também para quem vai morar num país de língua inglesa, que vai precisar entender o inglês real todos os dias, ou quem vai palestrar, quem vai gravar vídeo em inglês. Muitos youtubers hoje em dia, né, estão parando de falar português, gravando em inglês para ter alcance do mundo inteiro. Aí precisa ter uma boa dicção, então tem que ser o spoken nesse caso. E tem alguma diferença da variedade do inglês, no caso do sotaque, por exemplo, que os métodos aplicam ali? Sim, por exemplo, o tem britânico, diferença. o americano? Tem. O Callan é 100% britânico. O spoken, ele ensina inglês americano com menções ao britânico. Então, no Callan, você nunca vai saber o que é o inglês americano. Ele ensina para calças trousers e nunca vai ensinar pants. O spoken, ele ensina pants para calças e menciona que no britânico é trousers. Então você comentou já anteriormente que o método Callan ele aborda um conteúdo muito mais sobre guerra. E qual seria a diferença assim, com o método Spoken? O que o método Spoken aborda como conteúdo? O método Callan, por ter sido criado na década de 60, tem um conteúdo substancialmente diferente do método Spoken, principalmente nesse quesito mais arcaico. São coisas que existiam naquela época, igual a guerra, por exemplo, muitas perguntas de guerra. O método Callan até teve, não vou mentir, até teve uma modificação, uma atualização em 2012, mas o conteúdo fundamental ali, principal, a maior parte dele é realmente o conteúdo da década de 60, pequenas atualizações no conteúdo. E o Spoken, ele já é mais moderno, ele começa a ser criado ali a partir de 2021 e ele vai ter palavras modernas, por exemplo, a palavra binário, né, binary. O Spoken trabalha essa palavra, não só essa palavra, mas diversas outras palavras que a gente usa na sociedade hoje em dia, e o Callan, obviamente, não. O Spoken também trabalha com a filosofia ESG, que é uma filosofia muito usada pelas empresas hoje em dia e cada vez vai ficar mais em voga essa filosofia. Eu costumo falar que saber ESG daqui 10 anos vai ser como saber ligar um computador hoje em dia, vai ser fundamental. E o Spoken, ele traz insights a respeito do ESG. Além disso, o Spoken, por ser um método focado em brasileiros, ele fala de muitas coisas da nossa realidade. O Callan, por exemplo, vai falar das estações do ano como se a gente estivesse no hemisfério norte. O Spoken não. Ele entende que a gente está no hemisfério sul, quando é que começa a primavera, quando é que termina, é pensado no aluno brasileiro. A gente fala da Amazônia, por exemplo. O Callan não. Então o Spoken ele é bem mais moderno e bem mais voltado para as necessidades de um brasileiro querendo falar inglês, principalmente a respeito do Brasil. Como são os materiais em cada método? Callan é o material físico, tem a opção de comprar o e-book também, mas principalmente do professor, ele é um material físico, e o Spoken ele é 100% digital, podendo inclusive ter a apostila física para quem é contra a Amazônia. Se você se adapta mais ao digital, é o que eu aconselho. Muitos alunos também perguntam sobre os aplicativos, né? O Callan tem um aplicativo próprio? Qual seria a diferença dos aplicativos entre o Spoken e o Callan? O aplicativo Callan ele é só uma base de apoio e suporte para o curso ao vivo. O aplicativo Spoken, ele é um curso completo do Zero à Fluência. Então, no aplicativo do Callan, você precisa fazer a aula ao vivo para depois fazer os exercícios. Vai ter os áudios,
no método Callan, vai ter exercício de cadeira. Você tem que ligar a palavra chair com a imagem da cadeira. Uns exercícios mais bobinhos para revisar o que foi feito em aula. Já o Spoken, para quem não gostaria de fazer aula ao vivo, o Spoken é um curso, é uma plataforma completa que ensina inglês do zero à fluência. Mas Felipe, como é que uma plataforma ensina inglês? Você não falou que tem que ter oralidade e correção? A gente faz isso através de um software de linguística computacional que vai corrigir toda a sua fala. Inteligência artificial. Enquanto que o Callan, o aplicativo, é só um apoio, o Spoken, o aplicativo Spoken, é um curso completo com todas as ferramentas. Geralmente nas escolas tradicionais a gente tem algumas avaliações em cada semestre, por exemplo. O Callan e o Spoken eles têm essa mesma condição, então existe prova, existe avaliação a cada semestre, por exemplo? No Callan haverá uma prova ao final de cada estágio e essa prova é obrigatória. No Spoken também, a gente chama de volume, no Spoken, não estágio. Ao final de cada volume tem uma prova, só que ela é opcional. E por quê? Porque no Callan a revisão ela é feita, digamos assim, de forma a sempre avançar. Então é importante ter uma prova para avaliar se o aluno aprendeu. O Spoken não. No Spoken, os professores são treinados se o aluno não pegou bem aquele conteúdo, revisa de novo. Então no Spoken é como se cada aula fosse uma prova. Ou seja, o aluno não passa para a próxima aula, o próximo conteúdo, se ele não estiver bem naquele conteúdo. Então até tem uma prova, mas ela é totalmente opcional. Muitos alunos preferem nem fazer justamente porque eles já sabem que eles estão bons naquele conteúdo. Acaba sendo perda de tempo. Ok. E como são os níveis de cada método? O Callan tem 12 estágios e ele vai mais ou menos até o FCI, que de uma classificação de 5 níveis seria o terceiro nível. Então o Callan ele não chega no mais avançado. São 12 estágios e são estágios irregulares. O que eu quero dizer com isso? Você nunca vai prever a quantidade de conteúdo em cada estágio. O livro 1 tem 50 páginas. Já o livro 11 tem 120 páginas. O livro 9, que é o maior, tem mais de 120 páginas. O Spoken é previsível. Ele sempre vai ter 20 lições, 20 práticas por volume. O Spoken, ele vai até o CPI, que são 2 níveis acima do Callan. Então você tem o FCI, o CEI e o CPI. O Callan vai até o FCI, no estágio 12. Se a pessoa quer avançar mais, ela precisa procurar outro curso depois. E o Spoken vai até o CPI, que é o nível mais avançado, como se fosse um C1/C2. O Spoken tem 20 volumes, enquanto que o Callan são 12 volumes. Então, sobre o método Callan, tem algum aspecto ou aspectos que você não recomenda? Eu acho que eu já falei aqui muitos pontos negativos, claro, puxando um pouco de sardinha para o Spoken, por ser mais moderno e aperfeiçoado, mas a gente pode concordar em discordar. O que eu quero dizer com isso? A minha opinião do mundo das coisas não é uma verdade absoluta. Tudo que eu tinha para falar de ponto negativo, eu acho que eu já comentei. Entretanto, antes de preparar esse conteúdo para vocês, esse vídeo, eu entrevistei diversos professores de inglês que trabalharam com o método Callan. Eu já sou professor há 16 anos de inglês e com o método Callan eu tenho 10 anos de experiência. Ainda aplico o método Callan na minha escola. Algumas opiniões contrárias ao método Callan foram, primeiro, o método Callan, o conteúdo dele em si, além de ser arcaico, ele tem uma visão de mundo muito limitada e muito eurocêntrica, né? Parece que os outros lugares do mundo não existem. Exemplo, é muito difícil falar de Brasil, não fala de Brasil, enquanto o Spoken ele já sai daqui para o mundo. O Callan, por diversas vezes, ele tem perguntas descontextualizadas, você muda de tema, mudando o gênero, assim, repentinamente. Ele tem uma visão colonizadora do ensino. Essa opinião não é minha, tá? São das pessoas que eu entrevistei. O CBI, que é a forma de fazer correção, ele acaba ridicularizando os alunos, porque ele vai corrigir erros naturais de pronúncia que todo mundo vai ter, e o professor ele tem que ser imperativo e falar não assim, assim. Não assim, assim. Então dá uma infantilizada nos erros dos alunos, o que é completamente normal. Apesar de sermos adultos, a gente volta a ser criança quando a gente começa a falar um idioma novo. O Callan, ele também falta muita autonomia do aluno. O Spoken resolve muito bem esse problema, né, com as indagações a respeito dos temas, fazendo perguntas. O Callan também, ele é um pouco cansativo por ser mais veloz, tanto para o professor quanto para o aluno. O Spoken, ele já não preza pela velocidade.
No Callan, você tem que ter uma velocidade muito ágil para fazer as perguntas e concatenar os conteúdos. Já no Spoken, a gente tem a liberdade de focar mais pela qualidade e não fazer tão rápido. No Callan, o professor ele fica como uma figura muito autoritária. A gente tem muita metalinguagem para falar de gramática. Esse, para mim, é um dos pontos que eu mais concordo. Você explicar para o aluno o que é uma preposição, o que é um direct, indirect speech, quais palavras auxiliares que usam, e o aluno tem que falar isso, ele tem que reproduzir. Ele tem que reproduzir as perguntas, as respostas de gramática, e ele faz uma papagaice, porque ele não aprende. São 10 anos dando aula de Callan, tá lá o conteúdo, eu aplico e depois eu vejo que o aluno não de fato entendeu o que ele está falando, ele só está repetindo atrás do professor. Uma das opiniões que eu mais advogo aqui é que o Callan, do estágio 1 ao 4, ele tem muita imagem, que são os charts, ele faz o professor se mexer um pouquinho, fazer algumas ações. E depois do estágio 5 até o 12 fica extremamente maçante. Pergunta, resposta. Já o Spoken, ele é um método inteiro com ações do professor, brincadeiras, chart, mas não é brincadeira de infantilizar não, são trocadilhos, são coisas que chamam a atenção, que levam até o método para um pouco de entretenimento e deixam o aprendizado mais divertido. Ok, agora sobre o método Spoken, eu sei que não é ensinado antes de tudo todos os fonemas do inglês, mas por que isso não é feito? Por que eu não aprendo, por exemplo, como aluno, todos os fonemas antes de começar o curso? Eu recebo essa pergunta quase que todos os dias. Se o inglês tem uma quantidade de fonemas limitados, vamos supor que seja 42, 44 fonemas, a depender da variedade, por que não ensinar todos os fonemas antes de começar o curso e não fazer igual a gente faz por módulos? A resposta é porque é completamente contradidático e improdutivo. O aprendizado, ele é didático se ele for homeopático. Você aprende uma coisa, pratica, para depois aprender outra. Se eu te desse uma aula de 1 hora aqui, eu conseguiria te ensinar os 42 fonemas do inglês. Mas amanhã você já não consegue reproduzir, porque foi muito conteúdo de uma vez. Então o Spoken ele vai ensinar um fonema por módulo e praticar bastante, para que desta forma você construa o seu inventário fônico de uma forma duradoura, sem esquecer e sem travar. Felipe, então essa é a última pergunta para você agora sobre essa diferença dos métodos. Você falou bastante aí sobre o Callan, sobre o Spoken, e ficou clara a sua preferência pelo Spoken, né? Você já me disse que você já trabalhou com o Callan há muito tempo, né? E você não acha que você está cuspindo no prato que você comeu? Sim, acho. E não também, sim e não. Sim, porque eu acho que eu cuspo no prato que eu já comi, porque na época eu praticamente fiz a minha carreira como professor de inglês quase que majoritariamente com o Callan, afinal são 16 anos como professor de inglês e 10 anos com o método Callan. Eu dei aula de método Callan em Portugal, na Inglaterra, na França. No Brasil, eu treinei, antes de ter a minha própria escola, eu treinei para escolas de Callan. Então eu ganhei muito dinheiro com o método Callan, só que eu também era crítico. Então, eu sou linguista, eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu tenho a experiência de sala de aula, eu não sou um empresário que vai abrir uma franquia, mas nem sabe falar inglês, como tem muito no Brasil. Então, eu aproveitei muito, eu bebi muito na fonte do Callan, inclusive o Spoken, ele é um produto disso. O Spoken, ele é um produto do método Callan que eu dei aula, do método Wizard que eu dei aula, do método CNA que eu dei aula, do método Centro Britânico que eu dei aula, do método Interchange, de tudo que eu estudei na minha vida na graduação, dos textos que eu leio até hoje de linguística e de tudo que vocês imaginarem das áreas do conhecimento. Então, eu bebi muito nessa fonte, por isso que o Spoken é o que é devido a toda a minha experiência. Agora, eu não teria feito o método Spoken se o Callan fosse perfeito ou se ele fosse melhor do que é. Se eu pudesse quantificar em nota para o público entender a grandeza de cada método, a magnitude de cada método, eu daria um 8 para o Callan. O método Callan é 8, é bom. É muito bom. É melhor que todos os outros que eu tinha trabalhado anteriormente. É muito bom mesmo. Só que o método Spoken é, sei lá, 9,5. Eu vou dar 9,5 porque ninguém é perfeito. Eu, com 32 anos, fiz o método Spoken. O Felipe, de 40 a 50, talvez reforme o método Spoken para deixar ele 10. Talvez na minha carreira eu estude, eu passe por investigações, indagações e pesquisas que me façam melhorar o Spoken. Então eu vou dar 9,5 para o Spoken, porque eu sei que eu posso melhorar ele no futuro. Mas de qualquer forma, para mim o Callan é 8, melhor que muita porcaria que tem nas franquias, e o método Spoken é 9,5. Se a gente fosse comparar um exemplo besta aqui, porque eu não quero falar que o Callan é ruim, eu não quero cuspir no prato que eu já comi. Vamos pensar nos iPhones. O Spoken
talvez seja um iPhone 14, enquanto que o Callan é um iPhone 12. Tá 2 gerações atrás. Tem, eu tive um 12, tem sim, eu tive o 12. O 10 que é o X, né? O 10 que é o X. Então, eu não teria criado o método Spoken, ter feito todo esse esforço, porque é muito trabalhoso você ter um banco de dados, você fazer revisões sistemáticas no material e descobrir que tem uma vírgula errada. O método Spoken foi o meu grande trabalho da minha vida. Eu nunca fiz algo tão trabalhoso quanto escrever um método. É realmente muito trabalhoso. Eu não teria feito um método próprio se o Callan fosse, digamos assim, totalmente adequado. Como eu vi oportunidades de melhora no Callan, eu fui lá e fiz o Spoken. E aí, você conseguiu entender tudo direitinho? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente não conseguiu explicar, que o Felipe não respondeu, e que ainda assim vocês podem se perguntar qual a diferença entre isso e aquilo, coloque aqui nos comentários pra gente responder depois. É isso aí, obrigado por participar, por assistir esse vídeo e vejo você na próxima. Valeu, pessoal! E qualquer dúvida sobre esses métodos, seja Callan, seja Spoken, deixa aqui que a gente vai te responder. I'll see you soon! Tu ferais de moi